Minha amiga traiu na despedida de solteira dela, e eu vou contar pro noivo. Eu, 21F, tenho uma amiga, 20F, que está agindo de forma muito estranha. Saímos para a despedida de solteira dela na quinta-feira para um fim de semana prolongado. Na noite de ontem foi a festa principal, onde todas nós saímos com ela usando seu véu e faixa de noiva do ano, e estava tudo indo muito bem, ela estava se divertindo. O objetivo era que todas nós nos divertíssemos juntas, mas depois de um tempo, ela sumiu por mais de 1 hora. Eu, junto com outra amiga do grupo da noiva, saímos para procurá-la. Não conseguimos encontrá-la, mas ela nos mandou uma mensagem dizendo que nos encontraria no Airbnb onde estávamos hospedadas, e que só queria um tempo para ela mesma, então não insistimos. Quando ela voltou já eram 3 da manhã e ela estava visivelmente fora de si, um pouco bagunçada, o que poderia ser justificado por ter bebido demais, mas eu senti um pressentimento ruim. Minha primeira reação foi pensar que por ela estar tão fechada, talvez alguém tivesse feito algo ruim com ela. Eu quis dar espaço, mas se algo ruim realmente tivesse acontecido, eu queria ajudar. Então, chamei ela para conversar em particular e perguntei o que tinha acontecido. Ela me disse que alguém tinha machucado ela. Na mesma hora eu sugeri que fossemos à polícia, fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, mas ela negou veementemente. Achei que isso era normal, pois já ouvi falar de vítimas que não querem denunciar logo de cara, então não quis pressionar, já que só tinham se passado algumas horas. Ela disse que só queria dormir, então eu a deixei, mas fiquei checando como ela estava a cada hora porque me sentia culpada. Planejamos essa viagem para ela, e algo tão terrível aconteceu. Pelo menos era isso que eu achava, porque agora é domingo à noite e ao meio-dia, ela me chamou para conversar novamente. Achei que ela tinha mudado de ideia sobre denunciar, e eu estava 100% disposta a apoiá-la. Mas então ela me disse que foi consensual, que ela só queria experimentar algo diferente antes de se amarrar para sempre, e que mentiu porque entrou em pânico e não tinha energia para explicar quando voltou. Isso, é claro, foi chocante e extremamente nojento, porque essa garota, 1, mentiu sobre ter sido atacada. 2, traiu o noivo, que é um cara incrível. Ela já estava sendo insuportável desde que começou a planejar o casamento, fazendo exigências absurdas sobre os vestidos das madrinhas e agindo como uma bridezila. Mas isso foi um nível totalmente novo de falta de caráter. Eu surtei com ela, contei para as outras meninas que enquanto estávamos desesperadas procurando por ela, achando que algo horrível tinha acontecido, ela estava traindo o noivo, que é um cara incrível. Talvez não fosse meu lugar expor ela assim, mas eu já estava de saco cheio. Então disse a ela que ela tem até o fim da semana para contar ao noivo o que aconteceu, ou nós contaríamos. A família dele está pagando por todo o casamento, que está marcado para junho, então, se precisarem cancelar e reaver parte do dinheiro, isso precisa ser feito o quanto antes. Ela me chamou de exagerada e disse que eu estava agindo como uma psicopata, e que eu só estou com inveja dela estar se casando e quero arruinar o casamento dela. Mas eu sempre fui uma pessoa com tolerância zero para traição. Sou abaca? Atualização 1, 9 de março de 2025. Mesmo dia, 2 horas depois, gente, eu recebi uma quantidade absurda de respostas, mas alguns editores, entre outras pessoas lamentáveis, acharam que eu estava errada por estar com raiva da minha amiga por mentir sobre ataque íntimo e por ser contra a traição. Então eu decidi agilizar as coisas e contar logo para o noivo dela. Depois de ler vários comentários me encorajando a contar a verdade, eu decidi enviar um e-mail para ele com um rascunho que eu já tinha escrito quando ela me confessou o que aconteceu, mas eu não sabia se deveria mandar ou não. No e-mail eu contei tudo o que sabia, tudo o que ela me disse e pedi para ele confirmar com as outras meninas, caso ele tivesse dúvidas. Também enviei o link desta postagem para ele. Ele ainda não respondeu, e sinceramente eu nem sei o que diria se ele me respondesse, já que não sou muito próxima dele. Eu não quero interferir demais ou me envolver no processo de luto dele, já que meu trabalho está feito. Eu contei a verdade e cortei ela da minha vida. Se eles seguirem com o casamento, eu deixei claro que não faço mais parte do grupo de madrinhas, e outras 3 madrinhas também abandonaram o casamento. Então ela não terá nenhuma madrinha se decidir seguir com a cerimônia. Agradeço às pessoas que me deram conselhos e opiniões sinceras, ao invés de se exporem como pessoas horríveis. Atualização 2, 10 de março de 2025. No dia seguinte, então, algumas pessoas levantaram um ponto muito válido ontem, que minha amiga poderia ter dito que traiu por medo de admitir que foi atacada, ou 2, que se ela estava bêbada, ela não poderia ter consentido de qualquer forma. Eu levei isso em consideração, me senti mal e entrei em contato com ela. Acho que o noivo dela a deixou ou algo do tipo, não perguntei, mas ela, compreensivelmente, não quis falar comigo. Mas a mãe dela me ligou. Ela estava chocada com a traição da filha e disse que minha amiga conversou com o pai e a mãe sobre o que aconteceu. Aparentemente, ela escolheu o local da despedida de solteira porque um antigo amor mora lá, e ela planejava encontrá-lo pela última vez para ter um fechamento. Ou algo assim. Eu só conhecia esse cara como um ex-casual do colégio, e como eu não conhecia minha amiga naquela época, não conectei os pontos. Mas, resumindo, ela planejou passar a noite com ele antes de se amarrar no casamento. Ela saiu do pub apenas 30 minutos depois de chegarmos, e eu não a vi beber mais do que um shot. É definitivamente possível que ela tenha bebido mais depois que saiu para encontrá-lo, mas eu sinto que, a partir do momento em que ela saiu sem avisar ninguém e desligou o celular enquanto todos a procuravam, ela era responsável por si mesma.
O que você faz quando está bêbado pode não ser uma escolha, mas o quanto você bebe é sim uma escolha. Mas o que eu entendi é que isso foi planejado dias antes, e o local da despedida de solteira foi escolhido com base em onde esse cara mora. Então, sim, estou quase certo de que não houve nenhum abuso. Outro ponto que as pessoas levantaram foi: 1. Como eu tinha o e-mail do noivo, mas não o número dele. 2. Que eu queria um noivo para mim. Bom, todas as comunicações com os fornecedores do casamento foram feitas por e-mail. Eu, como madrinha que estava ajudando a coordenar o evento, e o noivo, como próprio noivo, estávamos em cópia nas conversas. Eu peguei o e-mail dele de lá. Algumas pessoas também perguntaram por que eu não coloquei todo mundo em cópia e expus minha amiga publicamente. Por mais satisfatório que isso pudesse ser, se eu estivesse no lugar do noivo, eu não gostaria de descobrir junto com todo mundo, como parte de uma exposição pública. Achei mais respeitoso contar diretamente para ele, como a pessoa afetada, e deixar que ele decidisse o que fazer com a informação. Além disso, eu e as outras madrinhas já saímos do casamento, que pela fala da mãe dela, acho que nem vai mais acontecer. E sobre eu querer o noivo para mim. Por favor, né? Você pode fazer a coisa certa sem querer copular com alguém, isso se chama ser um ser humano decente. Eu chamei o noivo de um noivo incrível, porque ele insistiu que a família dele arcasse com todos os custos do casamento, já que o pai da minha amiga está passando por dificuldades financeiras. Hoje em dia você não vê isso com frequência. Eu apenas quis dizer que ele estava fazendo algo incrível por amor à minha amiga. E foi por isso que eu senti ainda mais a necessidade de contar a verdade para ele, já que o casamento custaria cerca de 50 mil libras. Para referência, o casamento médio no Reino Unido custa em torno de 23 mil libras. Ou seja, ele estava gastando mais que o dobro. Então é isso. Estou fora da vida dela e agora não tenho mais motivo para acompanhar o que está acontecendo. Esse é o fim da história.